Brasil está entre as maiores democracias do planeta, tanto pelo seu contingente de eleitores, como pelo processo eleitoral, que ocorre sem contestação de resultados desde o fim da ditadura militar. Nesta reportagem, vamos conhecer o trabalho dos pesquisadores que estudam o eleitor e suas preferências manifestadas na urna, para entender os rumos da democracia representativa no Brasil. Quanto mais jovem tende a ser mais à esquerda, quanto mais velho vai indo para o centro, para a direita. Velho comparece mais à eleição do que jovem. O eleitor faz um cálculo de quando ele vai à urna, né, ou quando ele está decidindo em quem votar, ele faz um cálculo de utilidade. Minha vida está melhor ou pior? Esse cálculo de utilidade realizado pelo eleitor leva em conta muitas influências. Detectá-las e quantificá-las é um dos campos de investigação destes pesquisadores. Os cientistas políticos procuram entender como o eleitor constrói sua escolha na hora de votar. O resultado das urnas é um dos caminhos para estes estudos. O outro é ouvir o próprio cidadão. Ele pensa no eleitor só na época do voto, né? Aí passou essa época aí, depois aí ele esquece tudo, né? O que eles querem encontrar são evidências de como o sistema de representação política tem funcionado, se ele cumpre a meta de representar o cidadão, se tem falhas e quais são elas. Esse é um dos grandes temas da nossa pesquisa, o quanto que o sistema representativo e eleitoral é eficaz para representar, para canalizar demandas, para canalizar interesses, né? A cientista política Raquel Meneghello dirige o Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp. Ela coordena no Brasil um abrangente projeto acadêmico sobre o comportamento do eleitor, o ESEB, Estudo Eleitoral Brasileiro. São 18 países atualmente que fazem a mesma aplicação do questionário nas suas respectivas eleições. Qual que é a preocupação ali, né? Em que medida que o sistema eleitoral de um país, as regras com as quais ele funciona, em que medida que isso tem impacto sobre a maneira como as pessoas votam. O Estudo Eleitoral Brasileiro, o ESEB, faz parte do Estudo Comparativo de Sistemas Eleitorais, um projeto coordenado na Universidade de Michigan dos Estados Unidos. Para avaliar a capacidade representativa de partidos, governos e parlamentos, os pesquisadores mapeiam a opinião do cidadão. Em reuniões como esta, montam um questionário com cerca de 100 perguntas. Como é que as pessoas formam posicionamentos? O que é que leva elas a votarem no candidato X ou no partido A? O que leva a isso? Os cientistas políticos têm constatado que se a economia do país vai bem, o eleitor tende a votar nos candidatos que estão no poder. Mas não é o único motivo. Se fosse, nunca haveria surpresa na abertura das urnas, como veremos adiante. É com o resultado das urnas que o pesquisador Fernando Limonge, do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, trabalha. Ele coordena o projeto Competição Eleitoral e Democracia no Brasil, do CEM, Centro de Estudos da Metrópole. Ele nos diz que o cenário econômico é o que mais influencia na escolha do presidente da República. Quem está no poder tende a ser avaliado e é punido ou recompensado conforme o desempenho da economia. Então, acho que isso tem valido para o Brasil, né? Então, a principal variável é: a economia está indo bem? Tá, recompensa. Está indo mal? Pune. Nas perguntas formuladas no Estudo Eleitoral Brasileiro, os pesquisadores tentam captar quanto essa percepção contribui para determinar o voto. Nós temos que entender como é que elas percebem o funcionamento da política e da economia. Essa percepção da melhora é fundamental para avaliar bem um governo. Mesmo que ele continue ainda ganhando um salário menor, mas ele consegue ter acesso a algumas outras facilidades, sei lá, do mundo do consumo, ele percebe que ele está em outra classe social, que ele teve uma melhora de vida. No Estudo Eleitoral Brasileiro de 2010, os eleitores responderam a seguinte questão: pensando no futuro, como imagina que daqui a 10 anos o seu padrão de vida estará? Quase metade disse que estaria muito melhor do que agora. 36,5% responderam que estaria um pouco melhor do que agora. Neste ano, venceu a eleição com 56% dos votos válidos Dilma Rousseff, a candidata do Partido dos Trabalhadores, mesma legenda do então presidente Lula. O eleitorado está recompensando o governo.
Tá? Então, tem uma história eleitoral aí que você pode contar, que tem uma lógica e que, como principal variável em explicações de comportamento eleitoral, é sempre a economia. A percepção da própria condição econômica é importante para o eleitor e não é de hoje. O professor Limonge volta ao ano de 1986. Em fevereiro daquele ano, o governo federal lançou o Plano Cruzado, uma tentativa de conter a hiperinflação de 300% ao ano. A medida principal foi o congelamento de preços. O presidente era José Sarney, do PMDB. Nas eleições gerais daquele ano, o PMDB elegeu governadores em todo o Brasil, com exceção de Sergipe. Qual é que era o programa do PMDB? Eu vou retomar o crescimento econômico e fazer distribuição de renda. Essa é a campanha que o PMDB está fazendo e é assim que ele vai ganhando eleições, certo? Só que o plano provoca desabastecimento e não contém a inflação. Na eleição presidencial de 1989, da qual participaram 21 candidatos, o PMDB recebe menos de 5% dos votos e fica em 7º lugar. O Plano Cruzado vai para o brejo. Nem que o Plano Cruzado foi para o brejo, o PMDB foi para o brejo. O eleitorado abandona o PMDB. Aí você tem o Plano Real. Mesma coisa, certo? O Plano Real é um plano de combate à inflação que, por parar a inflação, tem imediatamente efeito redistributivo. Só que aí, o que ele acontece com o Plano Real? O Plano Real está sempre dizendo, nós temos que engolir, né, depois. Vamos engolir uma pílula pesada, né, nós vamos passar o vale e depois nós vamos crescer. Né? Então, período primeiro do Plano Real tem redistribuição de renda e agora vamos retomar o crescimento. Só que só vem crise internacional no segundo mandato do Fernando Henrique. O Fernando Henrique não consegue retomar o crescimento. Né? E aí o que o eleitorado fala? Então vamos trocar. Né? Vez do PT, vez do Lula. Mas não é só para escolher o presidente da República que se vai às urnas. E se a economia é uma variável forte na hora do eleitor formar sua preferência política, está longe de ser a única. Os dados têm mostrado que os partidos políticos têm um papel significativo na formação da preferência eleitoral. Olha, partido importa, o candidato importa. Partido político, se importa, não. Para mim importa a proposta que ele tem para a cidade. Nós temos a ideia de que existe uma certa cultura partidária, no caso brasileiro. E de que as pessoas têm pouca identificação com os partidos e de que eles não dão retorno mesmo. Então, parece que o sistema político está descolado dos eleitores. Os cientistas políticos tentam medir o peso do que eles classificam como grau de identificação partidária. Os pesquisadores querem saber até que ponto o eleitor se identifica com uma agremiação política ou oferece a ele referências para que ele considere em suas escolhas. Um dos achados dessas ondas de pesquisa é que, primeiro, as pessoas têm, sim, alguma identidade importante com partidos. Não com um partido específico, mas o sistema partidário cria referências para as pessoas. Os dados colhidos no estudo eleitoral brasileiro nos últimos 10 anos mostram que o eleitor tem um grau de identificação partidária de 45%. Quer dizer, quase metade dos votantes tem preferência por um partido político. O PSDB teve um crescimento no seu nível de identificação durante o governo Fernando Henrique. Isso é uma coisa que é normal, né, que acontece, mas ele foi pequeno. Né, e ele hoje, na verdade, responde a 5% de identificação. Apenas 5% dos eleitores se identifica com o PSDB. Desses 5%, 90% vão votar nos candidatos do PSDB. É 4%. Já o PT tem 27% de identificação e 85% dizem que vão votar num candidato petista. Isso já é mais de 20%. Os dois partidos foram os únicos que elegeram presidentes da República no Brasil nos últimos 20 anos. E durante esse período, mudou o perfil do eleitorado que escolhe o vencedor do pleito. O pesquisador Fernando Limonge usa o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral para estudar como os brasileiros votam. Lá é possível verificar os dados de urna por urna do país. Lá também está o cadastro eleitoral. O TSE sabe
a educação, a idade, o sexo, né, de cada eleitor por cada urna que a gente vota. Então a gente cruza o cadastro eleitoral, que tem esses dados sobre educação, com o voto em urna por urna na eleição presidencial. Quando você faz esse cruzamento, você vê que em 98 e 2002, a despeito de ter mudado de Lula, né, de o PSDB ter ganho em 98 e o PT ter ganho em 2002, nas duas eleições, quem ganha, ganha em todos os estratos de educação. Não há diferenciação de renda ou grau de educação no eleitorado que dá a vitória ao PSDB em 1998 e ao Partido dos Trabalhadores em 2002. Mas a composição muda nas eleições seguintes. Em 2006, o PT é sobrevotado nos menos educados. Então ele perde nos mais educados e ganha nos menos educados. Esses menos educados estão concentrados no Nordeste. Tem efeito Bolsa Família, tem efeito crescimento econômico, tem efeito várias coisas, né? Expansão da Previdência. E 2010 é a repetição de 2006. Na eleição presidencial e outros cargos executivos, o eleitorado tem demonstrado uma posição consolidada, definindo a escolha de um ou outro candidato ou partido político. Já para escolher os seus representantes no Legislativo, o ESEB tem detectado um dado preocupante: a memória do voto. O ESEB é uma pesquisa que vai a campo, em média 15 dias depois da eleição. Quando você pergunta 15 dias depois, né, em quem é que aquele entrevistado votou para deputado federal ou votou para deputado estadual, em média 30% a 35% das pessoas não se lembram. Se o entrevistado não lembra em quem ele votou para deputado federal 15 dias antes, então qual é a relação real que ele tem com o sistema? A cientista e os pesquisadores que utilizam o ESEB para estudar o sistema representativo não têm respostas fundamentadas para a falta de memória do voto. Mas há um consenso: o grande número de legendas partidárias no Brasil não é determinante para que o eleitor esqueça em quem votou. Quando você pega os sistemas partidários desses 16, 18 países que fazem parte do projeto, o caso brasileiro não é o mais gritante. Se você for para a França, existem 94 partidos ou sujeitos políticos capazes de lançar candidato numa eleição. Não é o volume da escolha que é o problema, é como que ela organiza, como que esse volume organiza a política. Paradoxalmente mais forte. Entender as relações de causa e efeito dos sistemas de representação política é um dos principais campos de estudo da ciência política. A cientista Andréa Freitas está no quadro Profissão desta semana. Ela coordena o Núcleo de Instituições Políticas e Eleições do SEBRAP. E é pesquisadora no projeto temático Instituições Políticas, Padrões de Interação Executivo-Legislativo e Capacidade Governativa. E também integra o Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais da USP. Meu foco principal é entender como o Executivo faz a coalizão de governo funcionar para ele ter o sucesso na aprovação da sua agenda. Para realizar suas pesquisas, Andréa busca informações em fontes oficiais. O que eu faço é acessar sites da Presidência, da Câmara dos Deputados, do Senado, coletar dados desses sites, transformar esses dados, sistematizar esses dados em bancos de dados e traduzir essas informações em conhecimento científico. Você tem ali na Câmara dos Deputados uma série de informações sobre projetos de lei, por exemplo. Quem é o autor do projeto, qual é o partido dele, se esse projeto foi aprovado ou não. A gente pega essa informação e traduz, e conecta essa informação com o número de votos do deputado, com o estado dele, com o histórico, com a carreira dele, com se ele teve mandatos anteriormente ou não teve. Faz essa conexão e tenta entender o que explica esse projeto ser aprovado e não o outro. A brasiliense Andréa Freitas fez mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. E por que se escolhe uma boa política ou uma política ruim? Por que se chega no meio de um caminho, né? Porque nem sempre as coisas parecem como que estão sendo escolhidas como deviam. É isso que eu quero entender. No próximo bloco, o eleitor vota, mas são os partidos políticos que definem os candidatos.
E quem foram os primeiros eleitores do Brasil?